Na graça e na paz, amém? Amém. Ótimo. Vamos ficar em pé para estar em oração. Cumprimento também os irmãos da internet, os amigos. Vamos nos colocar em oração todos para escutarmos um tempo de louvor, de adoração e de aprendizado da palavra de Deus. Ok. Rogério, apresenta a gente. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Pai, diante de Ti, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para que ela nos conduza, Senhor, nesta vida. Pedimos, Pai, pelos irmãos que puderam estar aqui nesta noite, Senhor, e por aqueles que nos assistem, que a palavra bem explicada nessa noite, Pai, possa chegar a eles, Pai, como água viva, como luz em suas vidas e trazendo eles para o Teu caminho. É o que te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Vamos estar adorando a Deus através de um canto. Pode colocar. Enquanto nós vamos louvar aqueles irmãos que vieram preparados para fazer a sua oferta, sinta à vontade. Amém? Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, firmo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, eu
nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Ok, os irmãos podem se assentar. Pode estar abrindo suas Bíblias em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Mateus 18, 1. Vamos fazer uma leitura corrente inicialmente. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses meus pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, serem lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Tudo bem. Versículo 1. Dando sequência aos estudos, como temos visto,
Quanto à preparação dos discípulos, então Jesus está preparando os discípulos, uma vez que a nação de Israel rejeitou. Então ele está preparando os discípulos para quê? Ele já anunciou sua morte. Então ele está preparando a sucessão. O Senhor está apontando as prioridades até a sua vinda. Então existem prioridades a serem aprendidas por esses discípulos. E por esses discípulos aqui. Quais são essas prioridades? A gente fica pensando em coisas assim, muito arquitetadas, planejadas, mas vocês vão ver que são questões básicas, que são as prioridades. E nós olhando as questões das prioridades como questões básicas, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos falhando no básico, no essencial. Então, e Jesus se preocupou com isso. Com essa preocupação, nós já vimos que ele trabalhou a necessidade da fé, lá no capítulo 17. Ele trabalhou a respeito da sua crucificação, a necessidade da sua crucificação. Foi trabalhado a necessidade de se evitar ofensas aos descrentes. E hoje nós vamos estar estudando a necessidade de humildade e cuidado com os expressou-se na pergunta: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? É uma pergunta com espírito egoísta. Vamos lembrar um pouquinho do contexto. É bem provável, lembra que 3 subiram no Monte da Transfiguração e 9 ficaram aqui embaixo. É bem provável que esse espírito egoísta, diante dos últimos acontecimentos que estavam tendo, tenha agravado esse problema. E, em especial, com referência a Pedro. Nós vimos que Pedro andou sobre as águas. Nós vimos que Pedro foi ao Monte da Transfiguração. Nós vimos que Pedro, no último estudo, teve o seu imposto pago através de um milagre. Isso estava causando um ciúme. Estava aflorando o egoísmo dos demais discípulos. Aí que a gente vê o quanto os discípulos são humanos, pecadores, em situações muito corriqueiras, normais, como nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas limitações. Vamos também que Jesus tinha acabado de compartilhar a respeito do sofrimento que ele iria passar, e que ele seria morto pelos homens. Mas isso parece que não estava preocupando tanto os discípulos. Eles estavam preocupados mais com quem era maior no reino dos céus. A preocupação estava sendo uma preocupação egoísta. Eles estavam pensando em si mesmos. Eles estavam pensando nos cargos que eles iriam ocupar lá no reino. O egoísmo e a desunião do povo de Deus são um escândalo para a fé cristã. Isso tem sido. A desunião do povo de Deus, a falta de comunhão do povo de Deus. Fala-se tanto que o fruto do Espírito é o amor. Propaga-se muito isso.
Mas não se vê isso no povo de Deus. Princípios de conduta quanto à humildade. Estão percebendo que esse princípio de conduta, essa prioridade, é uma questão atual, para mim e para a sua vida. É algo que nós precisamos estar atentos quanto à nossa conduta. Pois o orgulho de se julgar mais importante do que os outros, parece que é latente no meio do povo de Deus. Ou até mesmo de manter essa aparência. Eu trouxe um curso aqui para Lambari, quando cheguei aqui. Convidei, telefonei para todos os pastores, um a um. E muitos nunca fizeram os cursos que eu ofereci. Mas eles não quiseram aparecer, porque o orgulho, eu sou pastor, diante do meu povo eu tenho que aparentar que eu sei tudo. Se tem um povo difícil de lidar, orgulhoso, chama-se pastor. Vocês vão descobrir isso. Isso mesmo. Isso está refletindo o quê? O cristianismo. A falta das prioridades. Então, muitas vezes sente essa necessidade de manter as aparências. E isso está impedindo o quê? O crescimento do cristão. A maturidade do cristão. O entendimento do cristão. A desenvoltura do cristianismo. O bom testemunho de que nós vivemos o que falamos. Isso se estende também a todos. É que eu quis dar já o exemplo em cima, né? Muito bem. Versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. O que eles perguntaram? Quem é maior? Jesus não responde. Chama uma criança. Versículo 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mude um pensamento. Muda a pergunta. Muda a atitude. Aqui nós estamos já diante dos cuidados. Humildade e conduta. Quais são os cuidados? Os discípulos estavam aguardando o quê? Com ansiedade a resposta. Que Jesus dissesse: quem é maior? Mas Jesus ignorou. E chamou uma criança no meio deles e disse que, antes de tudo, os homens devem ser convertidos. Tem que nascer de novo, tem que ser criança primeiro. Essa é a situação. Não adianta vir com uma mente com perspectivas do mundo, com perspectivas de anseios humanos, anseios pecaminosos. Tem que haver uma transformação, tornar-se como criança para poder entrar no reino dos céus. Aqui, Jesus está trabalhando a realidade interna da pessoa. Assim como uma criança, um nascimento de novo, assim deve abandonar pensamentos de grandeza pessoal. É necessário o quê? Humildade. Humildade. Interessante que existem algumas estratégias no meio eclesiástico, nas igrejas, de formas de alavancar crescimento à igreja. Eu tive próximo de um desses estudos de planejamento que é contrário à exposição bíblica. Como contrário? A Bíblia fala
que para levantar-se um líder, ele tem que ser, primeiro, reconhecido o testemunho dele pela comunidade. Olhar a família dele, a esposa dele, os filhos dele. Se ele tem capacidade de ensinar, se ele tem domínio próprio, como que é o comportamento dessa pessoa para ele aspirar à liderança. Só que esse grupo que cresce tanto, eles adotaram o seguinte critério. A pessoa chegou, você tem que, em 30 dias, colocar ela num cargo e tomar conta de um grupo. E está liderando um grupinho. Ela simplesmente não tem condições disso. Mas isso daí, você está alimentando o quê? Oh, seja bem-vindo. Você está bem-vindo à casa de Deus. Escuta, nós estamos precisando de um líder de um grupo. E então você vai assumir esse grupo aí, e já vai assumir, vai estar dando diretrizes e ensinamentos para esse grupo. Logo chegado. E essa estratégia no papel, não é por acaso, é dessa maneira que eles trabalham. E o negócio cresce, cresce, cresce. Por quê? Porque está trabalhando com o orgulho do homem. Ele está trabalhando com o pecado do homem. Ele não está trabalhando com a humildade do homem. Ele está dando projeção para o homem, mesmo ele não estando preparado em condições de fazer aquilo. Interessante que isso pode causar danos. Eu não marquei aqui, mas me lembrei agora. Timóteo, deixei lá no texto. Ia 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Começa no 5, só para formar. Melhor, no 4. Volta o 4. Aí. Aqui está falando daqueles que aspiram a episcopado, a liderança. Governe bem a própria casa. O bispo deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 6. Não seja neófito, recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça. Está trabalhando com orgulho, está vendo? E incorra na condenação do diabo. Estão vendo? 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Cilada. Cilada. E aqui, então, Jesus está preparando. Vocês estão falando de cargo? Vocês estão querendo, como é? O maior no reino? Né? É necessário o quê? Humildade primeiro. Numa mudança ativa e voluntária, deixando de lado o pecado. Primeira questão. Versículo 4 e 5, voltando lá, Bia, por favor. Mateus 18, verso 4. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem que é o maior no reino dos céus? Aquele que se humilhar como criança. Humildade. É o primeiro passo do súdito de Cristo. Princípios de conduta dos súditos de Cristo. Este é o primeiro princípio. Jesus está falando de prioridades que devem ser seguidas e levadas a sério. Humildade sincera. Versículo 5. E quem receber uma criança
tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, tal pessoa no vosso meio tem que ser o quê? Valorizada. Que tipo de pessoa? Humilde. Humilde como uma criança. Humildade sincera. Interessante falando isso dentro do corpo de Cristo, um pouquinho fora daquele contexto que não existia igreja ainda, mas trazendo para o nosso contexto. Humildade sincera não nega os dons que Deus nos concede quando cremos em Jesus. Todos nós, quando cremos, nós recebemos pelo menos um dom. Ninguém fica sem dom nenhum. E ninguém tem todos os dons. Tá? Um dom, no mínimo, todos temos quando cremos em Jesus. Diz lá em Coríntios que o Espírito nos concede os dons, como lhe apraz, a Ele é o Espírito. Não é o dom que eu quero, é o dom que Ele concede. Ok? Então, a humildade sincera não nega os dons que Deus deu, mas emprega o seu dom para a glória de Deus. Aí nós temos duas reações: a falsa humildade e o orgulho, que vai atrapalhar. O que é a falsa humildade? A pessoa sempre tem uma palavra de falsa humildade. Eu estou aquém, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, Deus não deu dom nenhum para mim, eu não sou nada. Não existe isso. Isso é falsa humildade. Eu quero ficar no meu cantinho e quero que o mundo termine em barranco. Existe também aqueles que têm o orgulho. Esses vão além, né? Eu sou mais inteligente de todos, eu sou mais capaz, eu vou além do que qualquer um. Aí vai atrapalhar também. Porque não tem dependência em Deus, não tem direção. Romanos capítulo 12, versículo 3, vai mostrar o cuidado do corpo, a igreja. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Opa! A medida da fé que Deus repartiu a cada um do corpo de Cristo, da igreja. 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, então num corpo tem o quê? Tem cabeça, tem olho, tem nariz, tem boca, tem mão, tem perna, tem pés. Certo? Como no corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, cada membro tem a sua função. Assim é o corpo de Cristo. 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Aqui é o corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função nesse corpo. 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, todo mundo tem dom. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Qual é o dom? Profecia. O que é o dom de profecia? Profeta é porta-voz. A palavra profeta quer dizer porta-voz de Deus. A palavra de Deus, o que é? A Bíblia. O que é o profeta? Aquele que é porta-voz da palavra de Deus. Tá? É aquela pessoa que recebe o dom com condições de ministrar a palavra de Deus para os membros do corpo de Cristo, daquilo que eles estão necessitando ouvir desta palavra. Isso é dom de profecia. Não estamos falando de prognóstico. Por que não estamos falando de prognóstico? Porque o cânon, a Bíblia, a palavra de Deus já está encerrada, terminou em Apocalipse. Então,
Não existe mais prognóstico, uma vez que a palavra de Deus está encerrada. Toda palavra que for fora da Bíblia é palavra de homem. Toda palavra fora da Bíblia é palavra de homem, não é palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado com isso. 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Eu gosto de arregaçar manga, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me dedicar. É um dom que Deus está te dando. Então arregaça a manga e vamos, se dedica. Ou que ensina, que esmere-se no fazê-lo. Estava conversando agora mesmo com o Zé Blanco. Estava perguntando, puxa, o que você faz na segunda? Eu estudo. Aí no sábado eu estudo. Porque senão eu não tenho o que falar na terça e nem no domingo. Esse rápido estudinho que eu estou dando hoje, foram 8 horas de estudo. Se pega um assunto mais complexo, é 15. Para falar o quê? 40 minutos aqui. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. Não tem esse negócio de chegar, não, eu vou chegar lá e o Espírito vai me revelar. A Bíblia fala que o Espírito coloca na sua mente aquilo que fará lembrar as coisas que vos tenho ensinado. Lembrar, você vai lembrar do quê? Do que você estudou, do que você leu, do que você ouviu. Não vai aparecer do nada. Não é isso que a Bíblia diz, que aparece do nada. Tá? 8. O que exorta, outro dom, faça-o com dedicação. Exortação não é o crente sem educação. Exortação é o crente que quer o seu bem. Por exemplo, normalmente os filhos acham a mãe chata. Por quê? Porque a mãe pega no pé, que é o bem deles. Então está exortando o tempo todo, por amor. Gosta das crianças. Assim é no corpo de Cristo. Aquela palavra de orientação que deve ser dada para o bem da pessoa. A intenção o que é? A melhor, é com amor. Você está entendendo? E é um dom. É um dom. Tem pessoas que são dirigidas por Deus para ter sempre essa palavra. O que contribui com liberalidade. Olha só, contribuição também faz parte. Bolso convertido. É aquela pessoa que vê a necessidade, não precisa nem falar, ela já se dispõe a fazer, a ajudar, a correr, a apoiar. É um dom. É um dom. O que preside com diligência. Para que as coisas possam caminhar bem, é necessário o quê? Liderança. É necessário alguém à frente para presidir, é dom. Quem exerce misericórdia com alegria. Misericórdia é dom. Como que é o dom de misericórdia? Puxa, hoje faltou fulano. Terminou o culto, chega em casa ou amanhã cedo. Ô fulano, aconteceu, não te vi ontem. Eu não estou muito bem. Não, eu vou passar aí, vou dar uma olhada. Vai, visita, se interessa pelas pessoas. Tem uma necessidade, vai lá, corre, leva a cesta básica. Está precisando. Misericórdia. É dom. Esses são os dons da palavra de Deus. Esses são os dons. Mas lá em Coríntios fala de dom de cura. Primeiro que Coríntios não tem a palavra dons. Primeira coisa. Mas na Bíblia está dons, mas não está no texto. Foi acrescentado pelos homens. Tá? Segunda questão. Ali o texto bíblico está falando de manifestação espiritual. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte. Um dom sempre tem. O que ensina, sempre ensina. O que tem misericórdia, sempre tem misericórdia.
O que preside sempre preside, o que contribui sempre contribui. Sempre tem, é o dom da pessoa. A cura é uma manifestação espiritual, não é um dom. Qual que é a diferença? Se fosse dom, todas as vezes que essa pessoa orasse, tinha que curar a pessoa. Mas seria dom. Agora, o que é uma manifestação espiritual? Você vai, ora, e a pessoa pode ser curada. Muitas vezes eu vi pessoas sendo curadas. Mas nem todas as vezes que eu orei, aliás, a maioria das vezes que eu orei, não curou. Mas teve vezes que eu mesmo fiquei surpreso. Né? Eu me lembro que eu fui fazer uma visita para um funcionário, ele pediu a visita. Você vai lá? Posso. A minha sogra teve derrame, está lá no quarto de baixo, no porão. E ela geme dia e noite. Quando eu cheguei lá, do lado de fora eu já estava escutando a mulher. Gemendo. Eu falei para ele, posso entrar sozinho? Pode. Eu não conhecia ela, nem ela me conhecia. Cheguei lá, me apresentei, orei por ela, e ela parou de gemer no mesmo instante. E não gemeu mais. O pastor tem dom de cura. Não tem, não. Porque cura não é dom. Naquele momento houve uma manifestação espiritual e curou. Porque o texto fala de manifestação espiritual, não de cura. Vocês percebem? Essa é a diferença. Dom são esses daqui. A palavra é dom. Nos outros não tem dom. Você vai no texto de Efésios, lá está escrito os dons. Mas só que lá são dons funcionais. Como funcionais? Pastor, mestre. Para se formar uma igreja, para estruturar uma igreja, é necessário o quê? Pessoas numa função. Ok? Então, essa é a diferença. Só para vocês compreenderem que tem diferenças no texto. O texto de Romanos fala de dons. O texto de Coríntios fala de manifestação espiritual. E o texto de Efésios fala de dons funcionais. As funções. Não o dom propriamente dito. Muito bem. Aqui, então, os irmãos percebem que aqui existe um cuidado do corpo. Pode voltar lá no texto. Aquele que se humilhar, versículo 4, demonstrando fé, receptividade, disposição de aprender, esse é como criança. Padrões e valores do reino são opostos aos padrões e valores do mundo. Os padrões e valores lá fora são diferentes aqui dentro. Por isso que tem algumas igrejas que não está dando muito certo no sentido espiritual. Eles estão usando técnicas de administração do mundo na igreja. E vai ser um problema. Por que vai ser um problema? Porque na igreja as coisas têm que ser dirigidas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E pessoas dotadas de dons para pôr direção nisso. É uma questão espiritual. Muito bem. Os padrões e os valores são diferentes. Ou seja, devemos pensar conforme os pensamentos de Cristo e não dos homens. Romanos capítulo 12. 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem que compreender a fé, entender a fé, falar da fé, explicar a fé, ok? 2. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, com a forma lá do mundo, as coisas são diferentes. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da vossa mente? A sua mente tem que ser como a mente de Cristo. Ela tem que deixar de ser humana, pecadora, tem que entrar humildade nela, para que você possa assimilar a mente de Cristo.
para que experimenteis, depois que estiver com a mente de Cristo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Como que é a mente de Cristo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Opa, precisamos ter o que? O mesmo sentimento. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele estava lá no trono da glória e se fez homem. E abriu mão da sua glória, se fazendo homem. Quanto à humildade, ele abriu mão da glória. Não é que ele deixou de ser Deus. Ele abriu mão de estar no trono da glória para estar aqui como homem. 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, deixou a glória lá, assumindo a forma de servo, a humildade aqui, o aprendizado. Tornando-se em semelhança de homens, semelhante a nós, e reconhecido em figura humana, como homem. 8. A si mesmo se humilhou. Olha o caminho aqui, que ele está apontando aqui. Tá? Prioridades que nós devemos ter, de conduta, nós, os súditos de Cristo. Humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o padrão. Esse é o padrão a ser seguido. Esse é o padrão que tem que estar fixado em nossas mentes. Não fixado no sentido de entendimento. Muito mais do que isso. No sentido de, é assim que eu penso. Assim é o melhor. Assim é a minha conduta. Ocorre naturalmente. Você não pensa para fazer isso. Quer ver um exemplo? Quando eu tirei carta, no comecinho, eu tinha que pensar. Primeira, segunda, terceira. Agora eu tenho que voltar na segunda. Eu tinha que pensar. Agora eu dirijo. O carro vai, eu vou lá, troca a marcha e tal. Eu vou virar para a direita, para a esquerda. É automático. É isso que eu estou falando. A nossa mente tem que ser de Cristo no automático. Eu não vou ter que parar para pensar o que eu faço. Vai no automático. Eu já tenho a mente de Cristo. Estão compreendendo? Muito bem. Então, esse é o alvo. Esse é o maior no reino dos céus. O que tem a mente de Cristo. Versículo 5, Bia, 18, 5. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Aqui que entra a questão da comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, qualquer pessoa que recebe um dos seus humildes seguidores de Cristo, em nome de Jesus, será recompensada como se tivesse recebido o próprio Jesus. O que é feito para o discípulo é considerado como feito ao mestre. Como que você está tratando o irmão? Como que você está tratando o obreiro de Cristo? Nós estamos implantando uma missão aqui na igreja. E missão tem que ter o quê? Missionário. Missionário tem que ser enviado, apoiado, recebido. Temos que fazer isso. Faz parte do nosso papel. É a vontade do Senhor. É como se estivéssemos recebendo o próprio Cristo. Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Sabe aquela pedra de moinho gigante? Que põe aquela alavanca que põe no burrinho, o burrinho fica virando, puxando aquela pedra enorme? Você viu isso em Portugal, Rogério? Lá deve ter. Pedra de moinho. É melhor pegar uma pedra daquela, amarrar no pescoço e jogar no fundo do mar. Se fizer tropeçar
os pequeninos irmãos. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade de cada um de nós. Tem alguma pessoa que não está na comunhão de Cristo por sua causa? Que você causou algum tropeço, alguma ofensa, alguma coisa? É isso que o texto está perguntando. A pessoa era novata demais e você pôs pressão demais. E aí? E os cultos aonde os pequeninos irmãos chegam, né? Como que é, Louro? Senta aqui o que é 1000, depois é 100, depois é 10, né? Vocês conhecem essa também, né? Isso é uma realidade. É melhor pegar uma pedra, pôr no pescoço e se jogar no fundo do mar, os que fazem essas coisas. Estão fazendo comércio no nome de Cristo. São mercenários. E o mercenário veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E o pessoal pensa que é o diabo lá. Não, é o mercenário. São esses que não têm dó dos pequeninos, não. Quer explorar. Cuidado. Quem levar a pecar um nascido de novo, melhor se jogar no mar. Se levar um cristão a pecar e destruir a inocência dele, corromper a mente dele, manchar a reputação dele, é melhor se jogar no mar. Estão vendo a responsabilidade que existe no corpo de Cristo? Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, recebemos perdão, mas para seguirmos princípios de conduta, que começa com humildade e com cuidado. Aqui não seria nem conduta, seria cuidado. 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 Cuidado uns com os outros. Versículo 10. Ele vai continuar no assunto. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Olha só, o Pai Celeste se preocupa com os pequeninos, os anjos se preocupam com os pequeninos, então não despreze os pequeninos, que são importantes para Deus. Não despreze os pequeninos. Embora o texto aqui não está falando de pequeninos no sentido absoluto da palavra criança, isso mostra a importância do ministério de vocês, tá? Com as crianças. Ó, tem a apostilinha já aqui para estudar, né? Ó, já está preparando. Muito bem. Então precisamos, por fim, ter cuidado para não desprezar os pequeninos, porque Deus tem alta consideração os pequeninos. Pois quando nos tornamos como crianças, temos o cuidado do Pai, o zelo dos anjos, por isso não podemos desprezá-las. Quanto à verdadeira humildade que nós podemos ver nos textos aqui, é o seguinte: podemos nos esforçar para sermos como crianças. Vimos isso no versículo 3 e 4. Precisamos nos esforçar. Segundo, podemos recebê-las como Jesus ordenou. Receber todos. Vocês estão percebendo que tem muita gente ausente. Antes de condenar a ausência, precisamos buscá-los como crianças. Tá? Valorizar cada um deles. O Senhor valorizou, morreu por cada um deles. Ter cuidado para que não tropecem. Eu tenho buscado isso na palavra de Deus. Que o ensinamento que vocês estão recebendo é para que vocês não caiam. Se fortaleçam.
e ter cuidado para não desprezá-las. Não tem melhor ou pior. Não pode ser criado aquele ambiente, o Pedro foi no Monte da Transfiguração. O Davi foi comer domingo na casa da Renata. Uxa, e agora? Não foi na minha casa ainda. Né? A Maria marcou você no caderninho. Jesus, versículo 7, continuou explicando. Ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalo sempre vai ter. Porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem escândalo. Ai, melhor pegar pedra, pôr no pescoço e ir no fundo do mar. A gente não vai poder evitar. Vai ter. Mas ai daquele que estiver envolvido com isso. Os escândalos são inevitáveis. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés, seres lançado no fogo eterno. 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Meus irmãos, aqui está falando do quê? Da nossa conduta, que deve ser humilde e de cuidado com os pequeninos. Não está falando de cirurgia. Há um tempo atrás, antes de vir para cá, teve um culto de uma igreja lá em Jarinu, em que o pastor leu esse versículo aqui. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Uma senhora pegou e arrancou o olho dela durante o culto. Ela levou no pé da dentro o negócio. Eu não sei que aquele olho viu, ela arrancou. Não é disso, não estamos falando de cirurgia. Estamos falando da conduta, do viver cristão, das prioridades a serem vividas. É disso que nós estamos falando. Mas você acha que teria os dois olhos? Hã? Teria que ser os dois olhos? Não, mas é que aqui está sendo uma ilustração para a situação, está entendendo? Para o pessoal sentir o peso da importância. E não é uma questão... Está se tratando da conduta espiritual. Está entendendo? Então ele está exemplificando para pôr peso no raciocínio das pessoas. Então, não importa qual seja o membro pecaminoso, a igreja não é um corpo. Um membro tem olho, um é o olho, outro é o nariz, né? Se o olho da igreja está fazendo a igreja tropeçar, pega esse olho, põe para fora. É melhor a igreja permanecer saudável sem esse olho causando dano aqui dentro. Entendeu? Porque o próximo texto que nós vamos estudar é disciplina na igreja. Ele já está preparando o assunto. Está entendendo? Os que não querem levar Deus a sério, querem viver pecando. Mas é o pé. Então é melhor ficar manco e pôr o pé para fora. Mas é o bolso da igreja, é o maior dizimista da igreja. Não. Não deve haver. É participação, é aceitar, é endossar. E quantos escândalos vêm dentro da igreja por causa disso? Então aqui não está falando de um aspecto literal, mas espiritual. É melhor essa cirurgia espiritual removendo o tropeço do que destruir a obra de Deus e suas crianças. Versículo 11.
Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? 13. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Ele encontrou a que havia se perdido. 14. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Precisamos ter atrás das ovelhas perdidas. Cada um de nós. Cada uma delas é amada. Jesus morreu por cada uma delas, para que sejam alcançadas. Cada uma delas. Daí a razão do evangelismo, a razão dos discipulados, a razão dos aconselhamentos, a razão do suporte e apoio para todos estarem em plena comunhão com o Senhor, porque Ele se alegra, Ele se compraz com cada uma dessas pequenas ovelhas resgatadas. Às vezes a ovelha é meio grandona, né, Bonner? Mas o Senhor se alegra. Se alegra. Esse é o ponto. Essa é a razão, está ali. Ele valorizou cada uma delas. Avaliar e respeitar seus pequeninos. Precisamos fazer isso. A pessoa humilde vive primeiramente para Jesus, depois para os outros, colocando-se sempre em último lugar. É isso que é humildade. Primeiro vive para Jesus, segundo para os outros, por último você. Se você seguir esse padrão na sua família, como vai ser a sua família? Não vai ser? Ela não vai resistir às lutas melhor? Se você colocar esse padrão no seu casamento, não vai resistir melhor? Se você colocar esse padrão aqui na igreja, que é o corpo de Cristo, onde está ocorrendo essa ordenança diretamente, não vai haver comunhão de fato? Esse é o ensinamento desta noite. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Você que ouviu nesta noite essa palavra, medite sobre o quanto você está valorizando a vontade de Jesus na sua vida. Se você não está preocupado, como esses discípulos, em saber quem é maior no reino, em vez de estar preocupado, estar submisso a Cristo, humildemente submisso a Ele, e como servo servindo aos outros, e se colocando no último lugar, assim como Jesus o fez. Que possamos estar amando cada membro dessa igreja. Cada pessoa que muitas vezes está ausente nesta noite, possamos exercer e exercitar dons para alcançá-los e trazê-los à plena comunhão. Ajuda-nos, Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós. A superabundante graça de Jesus Cristo desfrutada a cada dia. E a presença em nós de Deus, o Espírito Santo, nos fortalecendo, dirigindo, ensinando e nos selando até o dia da sua volta. Que assim seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Ok, meus irmãos? Avisos para amanhã, culto dos jovens. Amanhã, ensaio.
Ensaio de música. Aberto, né? Está aberto para todos que querem aprender um pouquinho de música. Isso, aí o Paulinho vai ensinar o pessoal, Isso. dar umas dicas legais, né? E Amanhã, 18h50. 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 Domingo, Pedir de oração para a Liliana primeiro. ô Liliana, o pessoal está mandando? Precisa mandar. O pessoal não. Opa, valor. É, mas chegou o perguntador. É. Então,